Ei, você quer montar seu acervo de ferramentas, mas não sabe por onde começar? Hoje você vai aprender sobre as principais ferramentas, suas utilizações e os cuidados para manuseá-las. Bem-vindos ao canal Fórmula da Construção. Eu sou Débora Lacerda, engenheira civil, e nesse canal eu trago dicas de reformas e informações técnicas para te auxiliar no seu dia a dia. Então já deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo. Hoje eu vou falar sobre as ferramentas que eu considero essenciais no cotidiano. Você pode ter uma opinião diferente da minha e está tudo bem. Muitas pessoas, e principalmente as mulheres, têm dificuldades em escolher ferramentas. Essa dificuldade pode ser atribuída à variedade de ferramentas disponíveis, à falta de experiência em uso ou até mesmo por ser rotulada como coisas de homem. Mas isso não é verdade. A ferramenta é um instrumento que permite realizar determinados trabalhos. Estes objetos servem para facilitar a realização de uma tarefa que requer o uso de alguma força. Se a gente usa um alicate para quebrar uma parede ou um martelo para dobrar um arame, provavelmente alguma coisa vai sair errada. Por isso, utilizar as ferramentas da maneira certa é fundamental para que se tenha o resultado esperado. Você pode começar com uma caixa de ferramentas pequena e, de acordo com a sua necessidade, você vai completando a sua caixa. São milhares de ferramentas, mas escolhi falar de 3 tipos: as ferramentas básicas, as ferramentas de apoio e as ferramentas de pintura, as quais podem te ajudar a resolver muitos problemas do dia a dia e auxiliar em uma reforma. Pense nos tipos de necessidade que você tem em casa e que normalmente são ignorados. Isso pode incluir desde colocar uma decoração, montar móveis, substituir uma lâmpada, trocar um chuveiro e até mesmo fazer pequenos reparos hidráulicos e elétricos. Muitas das vezes deixamos de fazer a manutenção de algo simples que, com o passar do tempo, o valor ou o esforço para o conserto é muito maior, simplesmente por falta de ter uma ferramenta em mãos na hora da necessidade. Um exemplo muito comum é um parafuso de uma porta do armário se soltar. O parafuso é guardado em algum lugar que nunca mais é encontrado. De duas uma: ou você compra outro parafuso ou continua utilizando a porta bamba até que se solte completamente, tendo um prejuízo muito maior. Para começar o nosso kit de ferramentas básicas, temos o alicate universal. É o modelo de alicate mais comum, sendo indispensável em qualquer caixa de ferramentas. Isso porque ele é indicado para cortar, apertar objetos, dobrar fios, entre outras aplicações. Ele é dividido em 3 partes: cabeça, articulação e par de cabos. Na ponta do alicate, a parte mais chata e estriada serve para dobrar chapas e fios, também tem a função de pinça. O vão dentado na parte central é ideal para fixar ou remover parafusos, principalmente parafusos com a cabeça gasta. Logo atrás há uma lâmina que é ideal para desencapar fios. O cabo também possui sua função. Além de ser revestido com material isolante para evitar choques elétricos, as curvas próximas da base ainda evitam o contato do usuário com a parte metálica, garantindo muito mais segurança. O cuidado com o armazenamento também é fundamental, por isso guarde seus alicates em local limpo e seco, longe da umidade. Evite deixar no alicate qualquer resíduo que possa corroer ou impregnar a ferramenta. Você encontra para comprar a partir de R$ 30, podendo variar de acordo com a marca do produto. Existem diversos tipos de martelos: o de borracha para assentamento de pisos, o martelo de pedreiro que serve para quebrar tijolos, mas o mais comum é o martelo unha. Ele é indicado para fixação de pregos e outros elementos de fixação a golpe, montagem e ajuste de estruturas que não sejam sensíveis à deformação. Há algumas restrições no uso. Nunca utilize-o para golpear outros elementos metálicos quando houver risco de explosão. Nesse caso, deve-se utilizar uma ferramenta fabricada em bronze. Para sua segurança, antes de utilizar o martelo, verifique as condições do cabo, se existem fissuras, e certifique-se de que a cabeça esteja bem presa ao cabo. Sempre utilize óculos de proteção para evitar que fragmentos
atinjam seus olhos. Lembrando que os martelos não substituem as marretas. Uma dica para quem tem medo de acertar o dedo na hora de cravar um prego é só utilizar a ponta do alicate universal para segurar e dar estabilidade para o prego e bater o martelo. Você encontra esse tipo de martelo para comprar a partir de R$20 nos depósitos de construção. Tudo na nossa vida envolve parafusos e as chaves que irão nos salvar são elas, a chave de fenda e a chave Phillips. E qual é a diferença entre elas? A chave de fenda possui ponta estreita e achatada, sendo ideal para parafusos com fenda simples. A chave de fenda mais versátil é a de tamanho 3 ou 4, que pode ser usada desde a montagem de móveis até consertos domésticos. Já a chave Phillips tem a ponta fina, é ideal para parafusos que têm a fenda cruzada formando um X. Os tamanhos mais utilizados são de número 2 e número 3. Também podem ser usadas desde montagem de móveis até consertos domésticos. Existem algumas recomendações para ambas as chaves. Nunca utilize uma chave como alavanca ou como uma talhadeira. Nunca utilize uma chave para provocar descargas elétricas. A chave deve ser encaixada totalmente na cabeça do parafuso para uma atuação eficiente. O encaixe da cabeça do parafuso e a ponta da chave devem ser do mesmo tamanho. Uma dica é, na hora da compra, conferir se as chaves têm a cabeça imantada, que é um pequeno ímã que você consegue encaixar o parafuso sem deixá-lo cair antes de fixá-lo. Tanto a chave de fenda quanto a chave Phillips, você pode encontrar a unidade a partir de R$7 ou o jogo com diversos tamanhos a partir de R$30, dependendo da quantidade de chaves no jogo. O estilete pode parecer uma ferramenta sem importância, mas é ideal para cortar papéis, plásticos, cortiças, carpetes e outros materiais mais leves. A lâmina é marcada com pequenas fendas em intervalos de mesmo tamanho para facilitar que partes velhas e cegas sejam quebradas. Uma dica de segurança é nunca empurre a lâmina na sua direção. Sempre corte para o lado oposto ao seu e confira se ninguém se encontra na direção em que está cortando. O estilete pode ser encontrado em papelarias, supermercados, lojas de materiais de construção a partir de R$4, dependendo do tamanho e da qualidade do produto. O estilete pode ser encontrado em papelarias, supermercados e depósitos de construção a partir de R$4. O nível bolha ou nível de mão consiste em um tubo de vidro transparente preenchido com líquido e uma bolha de ar. Quando o nível é colocado em uma superfície plana, a bolha se posiciona no centro do tubo, indicando que a superfície está nivelada. Caso a bolha se desloque para um dos lados, significa que há uma inclinação ou desnível na superfície. É ideal para qualquer superfície que precise estar alinhada, então pode ser utilizado em cerâmicas, madeiras, sendo para alinhar a instalação de pias, janelas, prateleiras, quadros e qualquer serviço que dependa de uma superfície plana para funcionar. Você encontra o nível bolha a partir de R$20. A trena é uma ferramenta comum de medição, pode ser encontrada de vários tamanhos. É bem provável que você tenha uma dessa na sua casa. Uma trena de 3 ou 5 metros é suficiente para medir um móvel, uma parede ou a área de um cômodo. Na ponta da trena tem uma dobrinha que serve para te auxiliar quando se está fazendo uma medição sozinha. Você apoia em algum objeto ou fixa em um prego, puxa e mede a partir dali. Ela possui uma trava que fixa a fita na medida escolhida. A unidade de medida da trena é em centímetros e em polegada, mas é mais usual em centímetros. Uma dica de uso é evitar que a fita se dobre e torça, pois ela sendo de aço pode romper-se. Outra dica é, se você for fazer uma medição e tirar fita, nunca solte ela de uma vez para recolher, pois ela volta com pressão podendo causar acidentes.
Você pode encontrar trenas a partir de R$ 16, dependendo do tamanho. Também temos a trena a laser. Serve para medir distâncias longas com precisão. E uma das principais vantagens dela é a facilidade de medição. Realizar um trabalho com maior precisão evita a possibilidade de correções e assim economiza tempo. As trenas a laser são ideais para agilizar o trabalho, até mesmo dispensando a ajuda de outra pessoa. De uma maneira geral, as trenas a laser têm a capacidade de medir grandes distâncias em unidades diferentes, além de realizar medições contínuas, área, volume, medições do máximo e mínimo, adição e subtração. Você encontra a trena a laser para comprar a partir de R$ 60. A chave inglesa é uma ferramenta manual usada para apertar ou soltar porcas e parafusos. Ela possui uma mandíbula ajustável que se adapta a diferentes tamanhos de porcas e parafusos, tornando-a versátil para diversas aplicações em trabalhos de manutenção e construção. A chave inglesa ajustável é uma ferramenta versátil, ideal para quem precisa de uma solução flexível para diferentes tamanhos. Uma chave inglesa 8 é perfeita para os espaços menores, enquanto a chave inglesa 12 é adequada para trabalhos mais pesados. A durabilidade da sua chave inglesa está intimamente ligada ao seu cuidado e ao uso correto. É importante uma manutenção regular, uma limpeza adequada, um armazenamento cuidadoso, longe da umidade. O uso responsável, utilizando a chave apenas para as tarefas as quais foi projetada. Você a encontra para comprar a partir de R$ 17, dependendo do tamanho. Os preços que foram mencionados é para que você pare de pensar que é impossível começar a montar o seu acervo de ferramentas. São valores bem acessíveis que podem ser comprados um a um de acordo com a sua necessidade até que você tenha o seu acervo completo. As ferramentas que acabamos de ver frequentemente são usadas em uma variedade de situações de manutenção e reparos em casa. Aqui estão algumas das situações mais comuns onde essas ferramentas são indispensáveis. Por exemplo, pendurar quadros e prateleiras. Você vai precisar de um martelo, chave de fenda, nível bolha e uma trena. São essenciais para garantir que quadros e prateleiras estejam corretamente posicionados e fixados na parede. Consertos elétricos básicos. Você vai precisar de um alicate, fita isolante e uma chave de fenda, que são necessários para trocar tomadas, interruptores ou reparar fios elétricos. Já a chave inglesa e o alicate são utilizados para apertar e soltar conexões de encanamento e reparos em torneiras com vazamento. Para a troca de lâmpadas e instalação de iluminação, a chave de fenda pode ser necessária para remover ou fixar suportes de lâmpadas. A escada serve para auxiliar com a altura, além de uma lanterna para trabalhar em áreas mal iluminadas. Para ajustes em portas e janelas, a chave de fenda e o martelo podem ser necessários para ajustar dobradiças ou substituir travas. Para medidas e planejamentos de espaços, você vai precisar de uma trena ou nível bolha. Eles são essenciais para medir espaços para móveis, tapetes, cortinas e outros elementos decorativos ou funcionais. Essas ferramentas tornam as tarefas de manutenção em casa mais fáceis e eficientes, permitindo que você resolva problemas rapidamente e mantenha seu ambiente em bom estado. Para as nossas ferramentas de apoio, temos a extensão. O uso da extensão é uma solução prática e comum para levar a energia elétrica aos locais que não possuem tomadas ou que estão distante delas. Mas será que é seguro? Então vou passar algumas informações a respeito que te ajudarão a escolher e utilizar corretamente esses acessórios com segurança. A primeira coisa é a presença da marca do Inmetro nas partes do produto, no plug, no cabo e na tomada.
Ela é a garantia de que o produto atende todos os critérios mínimos de segurança definidos pelas normas técnicas. Outra coisa, verifique se a extensão está intacta, sem deformações e sem descascados que exponham os fios. Isso é importante para evitar choques e curtos-circuitos. Lembre-se, dependendo das circunstâncias, um choque elétrico pode ser fatal. Certifique-se de que o encaixe dos pinos no plugue da tomada esteja firme, conectando com pressão, pois contatos frouxos causam sobreaquecimento. Nunca use produtos piratas, nem adquira materiais elétricos no comércio informal. A lanterna é importante para se ter em casos de falta de energia ou para iluminar áreas escuras ao fazer reparos. Escada doméstica, simples, mas de grande utilidade. É uma ferramenta indispensável para alcançar lugares altos, como a troca de lâmpadas, facilita a limpeza de locais de difícil acesso, é essencial para pendurar objetos, instalar prateleiras, decorar ambientes com enfeites, pinturas, entre outros objetos. Existem alguns cuidados que parecem óbvios, mas que vale ressaltar. Não utilize a escada com calçados deslizantes. Use a escada totalmente aberta e travada. Observe o peso máximo suportado pela escada antes de subir com materiais. Ao subir e descer da escada, fique sempre de frente para os degraus. Tenha cautela ao usar o último degrau, procurando apoiar-se bem. Não use em piso escorregadio ou irregular. Mantenha sempre os dois pés no degrau. Não utilize a escada por duas pessoas simultaneamente. Mantenha os degraus limpos e secos. E para a limpeza da escada, use somente pano, água e sabão. Verifique regularmente o estado da sua escada. Nunca utilize uma escada danificada ou com peças soltas. Escada em aço ou alumínio conduz eletricidade. Não utilize a escada próxima à rede elétrica. Uma outra observação que deve ser levada em consideração é que a escada não deve ser utilizada por crianças, gestantes ou pessoas idosas. Pessoas que sofrem labirintite e tonturas também não. E as pessoas que não estiverem em boas condições de saúde físicas ou mentais, para que acidentes sejam evitados. A fita isolante, como o próprio nome diz, é usada para isolar fios elétricos e outros materiais que conduzem eletricidade, impedindo que a corrente elétrica passe acidentalmente para outros fios, o que pode criar um curto ou até mesmo iniciar um incêndio elétrico. Para as nossas ferramentas de pintura e acabamento, vamos começar com os pincéis. Existem vários tipos de pincéis e os que serão mencionados aqui são os três mais principais, que são os pincéis de cerdas pretas, os pincéis de cerdas brancas e os pincéis grisalhos. O pincel de cerdas pretas é mais indicado para a pintura de detalhes e para dar o acabamento perfeito para as superfícies. O ideal é usá-lo para aplicação de esmaltes sintéticos, óleos, vernizes e zarcão. O legal é que eles proporcionam ótimo resultado em alvenaria, madeira e metais. Os pincéis de cerdas brancas são indicados para aplicação de vernizes e tinta esmalte, porém também podem ser usados para aplicar tinta lápis. Ele é indicado para pinturas de detalhes como retoques, vincos e cantos. Já os pincéis de cerdas grisalhas, ou mais conhecido como cerdas gris, são ideais para aplicação de tintas à base de água, como látex, PVA e acrílica. São excelentes opções quando o assunto é a aplicação para acabamentos e superfícies. Também pode ser usado em tintas à base de solventes. Outro item que é fundamental na hora de pintar as paredes da casa é o rolo. Existem vários tipos de rolos. Visualmente são muito parecidos, mas cada um tem a sua especificação. Os rolos de espuma são indicados para superfícies lisas, como portas, armários e móveis. Funciona muito bem com tintas à base de óleo, esmalte e vernizes. Produzem um acabamento liso e sem marcas. Absorvem menos tinta e proporcionam uma aplicação uniforme. Os rolos de lã natural
São ideais para superfícies texturizadas e irregulares, como paredes de alvenaria e estuque. Estuque é uma parede rústica feita de barro. É usado principalmente com tintas à base de água. São excelentes para retenção e liberação de tinta, proporcionando uma cobertura eficiente em superfícies irregulares. Os rolos de lã sintética são adequados para uma variedade de superfícies, desde lisas até levemente texturizadas. São compatíveis com tintas à base de água e óleo. São duráveis e versáteis, disponíveis em diferentes espessuras para diversas aplicações. Os rolos de microfibra funcionam muito bem em superfícies lisas e semilisas, como paredes de gesso e drywall, usados com tinta à base de água e de óleo. Eles têm alta capacidade de retenção de tinta, proporcionando uma aplicação suave e uniforme, e eles reduzem também os respingos. Os rolos texturizados, eles são adequados para superfícies lisas e semilisas, utilizados para criar efeitos texturizados em paredes, tetos e efeitos decorativos. Para aqueles que gostam de praticidade, também tem o rolo de pintura inteligente com reservatório. Esse rolo de pintura possui um reservatório permitindo que você pinte grandes áreas sem a necessidade de recarregar constantemente. O punho é feito de plástico resistente, proporcionando um manuseio confortável e seguro. Além disso, o rolo é extensível, permitindo alcançar áreas de difícil acesso com facilidade. O material do rolo pode variar. Neste caso, você deve escolher o tipo de rolo de acordo com a sua necessidade. Aqui vai algumas dicas para você escolher o rolo certo. Considere a superfície, pois superfícies lisas requerem rolos de pelo curto, 6 mm ou menos, enquanto superfícies texturizadas ou rugosas exigem rolos de pelo mais longos, 12 mm ou mais. O tipo de tinta que você vai precisar. Os rolos de espuma são melhores para as tintas à base de óleo e vernizes, enquanto os rolos de lã natural ou sintética funcionam bem com tintas à base de água. O acabamento desejado. Se é liso ou uniforme, escolha rolos de espuma ou microfibra. Para uma cobertura eficiente em superfícies irregulares, use rolos de lã natural. Para projetos específicos, use rolos texturizados, que são ideais para efeitos decorativos. Escolher o rolo correto para o seu projeto de pintura pode fazer uma grande diferença na qualidade e aparência final do trabalho. Uma outra ferramenta importante são as bandejas e recipientes para pintura, para facilitar a aplicação uniforme da tinta. A espátula também é utilizada para misturar tinta, massa corrida, acrílico, verniz e demais materiais de pintura de maneira adequada, oferecendo um acabamento homogêneo e suave para sua obra. Por último e não menos importante, estão as lixas. A lixa massa, normalmente com uma coloração vermelha, ajuda a corrigir tanto paredes com massa corrida ou acrílica, quanto com gesso, reboco ou pinturas antigas. Já a lixa d'água, diferentemente da primeira opção, é um acessório usado molhado ou úmido, com água ou querosene, sendo amplamente indicado para lixamentos e acabamentos em superfícies úmidas. No processo de pintura, a utilização é bastante eficaz para finalização em paredes que recebem massa acrílica, garantindo um lixamento mais limpo sem gerar tanto pó. O item também é usado em superfícies metálicas finas e na funilaria. Existem várias lixas de várias numerações. E o que essas numerações significam? Os números estão relacionados à gramatura de lixa para a parede, ou seja, a quantidade de grãos por centímetros quadrados presente no item. Assim, as lixas mais grossas possuem números menores de grãos e normalmente são utilizadas para desbaste pesado, que é o lixamento pesado. Por outro lado, as lixas mais finas possuem números maiores e são utilizadas para dar acabamento de forma delicada. Veja a lista com as numerações e as suas principais finalidades. A lixa número 20 e 36 é para desbaste, é para lixamento sem acabamento. A lixa 80 e a lixa 100 é para remoção de pinturas.
A lixa 120 e 180 é para remoção de pintura e acabamento grosso. A lixa 220 e 240 ela é utilizada para acabamentos. A lixa 320 para acabamentos finos. A lixa 400 para acabamentos mais finos e lustrar. A lixa 600 e 1200 é somente para lustrar. Então, quanto maior o número da lixa, mais fino ela é e mais refinado é o local de aplicação. À medida que você adquire mais conhecimento e enfrenta novos desafios, expanda seu kit de ferramentas específicas, como uma furadeira elétrica, serra ou ferramentas para jardinagem, dependendo das suas necessidades. Sempre considere a segurança. Além das ferramentas, adquira equipamentos de segurança como luvas, óculos de proteção, máscara respiratória e protetores auriculares para se proteger durante o uso das ferramentas. Você já conhecia todas essas ferramentas? Quais ferramentas você já teve oportunidade de usar? Agora é com você. Faça uma inspeção nas portas dos armários ou prateleiras aí da sua casa e verifique se há parafusos soltos ou frouxos. Utilize uma chave de fenda ou uma chave Phillips para apertá-los. Se surgiu alguma dúvida durante o processo, não hesite em deixar nos comentários. Compartilhe sua experiência conosco. Era isso que eu tinha para falar com vocês nesse vídeo, espero que tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdos que querem ver por aqui, deixe nos comentários. Não deixe de dar um like e se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo.